Amém? Muito bem, pegue a sua Bíblia comigo, abra no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, eu quero ler com você alguns versículos aqui, eu vou pular para um único versículo daqui a pouco. Êxodo 12, de 31 a 33. Aleluia. A palavra nos diz assim: então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Agora eu quero que você pule para o versículo de número 37 do mesmo capítulo. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra, e que domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos dar sequência nessa palavra, tá bom? Que a gente vai compartilhar. Mas o tema da palavra de hoje é do Egito ao Sinai, ou até o Monte Sinai. Eu quero que você me acompanhe aí em relação a algumas coisas importantes que a gente tem para compartilhar com você aqui. Este texto, ele foi compartilhado só para a gente, com base na palavra de Deus, entendermos o que aconteceu. Deus, ele trabalhou de uma forma sobrenatural no Egito para libertar, para tirar o seu povo de lá. E o versículo de número 37 nos mostra o momento da saída, o momento em que eles saíram do Egito, debaixo de muitos sinais, muitas maravilhas da parte do Senhor, tudo que ele realizou, tudo que ele manifestou lá na terra do Egito. Então, preste atenção nisso aqui, que é muito importante você entender este início, essa introdução, para você caminhar comigo com o entendimento. O Senhor, ele tirou os filhos de Israel do Egito sem nenhuma exigência, sem impor condições. Eu digo para os filhos de Israel, para o Egito e para Faraó foi uma coisa, mas eu refiro-me aos filhos de Israel. Deus não impôs condições para eles. Olha, eu vou tirar vocês daqui se... eu vou tirar vocês daqui porque vocês vão... Não. Deus não impôs condições. É importante você entender que não houve imposições da parte do Senhor. Ele não fez o joguinho com eles. Olha, eu só vou fazer se vocês fizerem tal coisa. Não. Deus, ele decide libertá-los dali. Ele simplesmente os tirou de lá para que Israel se tornasse o seu povo particular e ele pudesse os conduzir, segundo a promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, até a terra de Canaã. É muito importante nós entendermos isso aqui. Queridos, Jacó, José, seus irmãos e toda aquela geração que desceu para o Egito, todos eles morreram. Entende isso aqui? Toda aquela geração, Jacó, todos os seus filhos, toda a sua família, os que desceram para o Egito, 75 pessoas ao todo. Chegou o momento, todos eles morreram, foram descansar com seus pais, foram sepultados. E aí se levantou a geração dos filhos deles, se levantaram os netos, se levantaram os bisnetos. E aí eles foram nascendo, porque entenda que aquele cativeiro durou 430 anos. Então gerações nasceram no Egito depois da morte de Jacó e seus filhos. Gerações se levantaram lá no Egito. E onde eu quero chegar, e eu quero que você entenda uma coisa, é que o fato de os filhos dos filhos de Jacó, seus netos, bisnetos, terem nascido no Egito, e também deles estarem na condição de escravos, eles tiveram que se submeter a todo o ensino e a toda a cultura
ensinada e vivida no Egito. Entende? É importante a gente entender isso aqui. Eles nasceram no Egito e na condição de escravos, já nasceram sendo escravos. E eles agora estão debaixo de uma cultura, debaixo de uma religião, debaixo de uma vida que era governada por Faraó, que era administrada por ele, determinada por ele. E eles estão crescendo e sendo educados em tudo aquilo que o Egito vivia, praticava, que era normal do Egito. E só para você ter uma ideia, Atos capítulo 7, versículo 22, nos dá uma ideia quando Estevão nos fala a respeito de Moisés. Ele diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Estou lhe dando um exemplo que Moisés, ele acabou em parte sendo uma exceção, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Então, certamente ele recebeu algo a mais que os outros não receberam. Mas todos estão sendo educados segundo a cultura do Egito, segundo os seus costumes, segundo as suas práticas. E a palavra aqui, educado, aqui é treinar crianças, é ser instruído ou ensinado, é ser levado ou levar alguém a aprender. Então, desde pequeno, sendo treinado, sendo educado, sendo levado a aprender. E a palavra aqui, ciência, ela fala tanto de sabedoria, quanto de inteligência, de ampla e completa. Fala de ser usado o conhecimento sobre vários assuntos. É uma sabedoria que pertence aos homens, e especialmente conhecimento variado de coisas humanas e divinas. Então, a ciência, ela falava no que diz respeito a um conhecimento tanto humano quanto divino. Ou seja, tanto de homens quanto de deuses. Essa era a prática, era a vida deles na terra do Egito. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero trazer e fazer um paralelo aqui. Do Egito terreno e do Egito espiritual. Daquilo que aconteceu com os filhos de Israel e daquilo que aconteceu conosco. Quando Davi está confessando o seu pecado, no capítulo 51 dos Salmos, ele diz assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Existem duas interpretações sobre essa declaração de Davi. Uma é que ele era um filho bastardo, ou que ele estava ali realmente revelando a herança herdada de Adão. Um pecou, logo assim todos pecaram. Filho de peixe, entende? Ou ele está admitindo e trazendo luz de que nós já nascemos em iniquidade, já nascemos em pecado. E o fato, pegando por esse gancho, o fato de termos nascido nessa condição, entenda, o fato de termos nascido nessa condição fez com que o mundo se tornasse a nossa escola. Fez com que o mundo se tornasse uma escola para as nossas vidas. Passamos a aprender muitas coisas, passamos a viver, passamos de fato a tornar muitas coisas que aprendemos no mundo parte da nossa vida. Como que de fato uma cultura sendo impregnada em nós, e nós passamos a andar, a viver segundo os costumes, segundo os prazeres, segundo aquilo que os nossos olhos viam e o nosso próprio coração desejava. Isso se tornou parte do nosso viver. E para você entender onde eu quero chegar, eu vou usar alguns exemplos aqui. Queridos, alguns exemplos do que o Egito, do que o mundo nos ensinou. Exemplo, o que o Egito ou o mundo nos ensinou? Primeiro, segura aí. Nos ensinou o jeitinho brasileiro. Diga, o jeitinho brasileiro. O mundo nos ensinou o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? É você fazer o que for preciso para se dar bem. Se for preciso mentir, se for preciso enganar, se for preciso trapacear,
faça, mas contanto que lá no final dê tudo certo para você, então está tudo ok. Então, esse jeitinho brasileiro nós aprendemos aonde? No mundo, no Egito espiritual, que nos escravizou. Aprendemos e tornamos parte da nossa vida de uma maneira muito sutil. Aconteceu uma coisa comigo lá no Pará que eu intitulei Ensinando o Pastor a Pecar. Um dia a gente não tinha carro ainda, tinha moto. E eu estou saindo lá do meu bairro de moto, na moto. Estou com o meu capacete, estou indo lá para a igreja. Minha esposa não tinha ido comigo, estou indo lá para a igreja. Estou indo só com o meu capacete, vou lá. Tinha que subir uma parte assim. Quando eu subo, que eu vou chegando numa parte reta, que eu vou parando, eu vi um irmão, uma ovelha minha. Acredite, era minha ovelha. Um irmão lá. Oi, pastor, oi. Parei a moto. Paz do Senhor, paz do Senhor. Pastor, o senhor está indo para onde? Irmão, eu estou indo lá para a igreja. Ele olhou para mim e disse, pastor, me dê uma carona, pastor. Me dê uma carona, me leve até lá. Eu disse, meu amado, poxa, eu não trouxe outro capacete. Eu só estou com esse meu, eu não trouxe o outro. Ele olhou para mim e disse, não, pastor, olha, se a gente for por aqui. Pegou aí? Pastor, até hoje eu lembro de que eu não acredito que ele está me ensinando a pecar. A ovelha ensinando o pastor a pecar, gente, ó. Pastor, se a gente for por aqui, pastor, não tem guarda lá, pastor. Por aqui você consegue ir bem, você vai me deixar lá onde eu quero. Eu olhei para ele e digo, meu irmão, o problema não é o guarda, irmão. Você não entendeu, o problema não é o guarda. Você entende? Aí você chega com ele e pergunta, irmão, onde é que você aprendeu isso, irmão? O Egito se encarrega de nos ensinar, de nos educar. Quem está me entendendo o que eu estou falando, gente? Isso aconteceu lá no meu Pará. Mas acredite, aqui no meu Maranhão já aconteceu um negócio assim, meio escabroso, gente. O quê? Eu tenho que fazer uma viagem para o interior. Chego lá na tesouraria. Vai ser quanto a viagem? Olha, vai ser tanto. Tá ok, leva. Tem que prestar conta, porque a nossa querida contadora Evânia não dispensa, tem que ter como provar. Tá, lá vai o pastor Elcio para o interior do Maranhão. Tem que almoçar. Um lugar, porque estava longe. Almoçar, parei para almoçar. Estou lá almoçando. Vê uma água para mim, o almoço, tá, água, tudo. Tá bom. Quanto é que é? É tanto, tá ok. Aí eu disse, você pode preparar uma nota para mim que eu preciso prestar contas lá. E a pessoa olhar no meu olho, na minha cara e perguntar, você quer que eu coloque quanto? Você quer que eu coloque no valor de quanto? Aonde ela aprendeu isso? Eu disse, você coloca no valor da alimentação. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Isso o Egito se encarrega de nos ensinar. O Egito se encarrega com prazer de nos ensinar a fazer algumas coisas que aos olhos de muitos, cara, tu é muito, isso aqui, se não tiver aqui, isso é lá do Pará, tá? Cara, tu é muito abestado. Que o paraense fala de boca cheia. Tu é muito abestado. Não acredito, meu irmão. Uma mentirinha só, cara, aqui. Uma mentirinha só de nada, não. O Egito se encarrega de fazer isso, queridos. Mas, o que o Egito nos ensina, o que esse Egito, esse sistema espiritual nos ensina, ele nos ensina a ficar. Nos ensina a flertar. O Egito nos ensina a defraudar. E mais, pastor, isso é ultrapassada. Mas vamos trazer para os dias atuais. O Egito, ele nos ensina a
chipar. Tem que trazer, senão o pastor vai ficar lá atrás. O Egito nos ensina a chipar. O que é o chipar, gente? É uma palavra em inglês que é relationship. O que é o relationship? É relacionamento, é torcer e promover a união de um casal que a gente olha e diz, mas eu acho que eles se dariam tão bem os dois, né? Mas eles não se conhecem. Pode dar um jeitinho, né? Um encontro. Você aprendeu onde isso? No Egito. Mas vamos a mais. Tem o manda-nudes. Tem o manda-nudes. O que é? É compartilhamento de conteúdos eróticos. Uma vez eu falando com uma pessoa que numa mensagem estava desviando totalmente o foco, estava indo para o pecado. Aí quando eu fui confrontar a pessoa, pegou o aparelho, ela olhou para mim e disse, pastor, é isso aqui, pastor, é esse negócio, a culpa é disso aqui. Eu olhei para a cara dela e disse, não é disso aqui, é de quem manuseia isso aqui, irmão. Porque no dia que o controle da minha televisão estiver me dizendo que é para eu fazer, eu quebro ele na hora. É nós. Tamo junto. Querido, segura, Jeová. O que o Egito nos ensina? A me ajuntar, ao invés de casar legalmente. O Egito me ensina a ir pelo caminho mais fácil, que não envolve dinheiro. O Egito me ensina, eu vou caminhar porque senão não vou conseguir concluir, a beber socialmente. Vamos separar a palavra? Eu bebo socialmente. Sabe o que acontece? A pessoa bebe o social e ainda mente. Separe a palavra. Não, eu só bebo socialmente. Bebe o social e mente ainda depois. Mas quem me ensinou isso? O Egito, gente. O Egito é um professor. O Egito é uma escola. Mas o que o Egito ensinou mais? A não levar desaforo para casa. Se tu apanhar lá fora e vir com a cara amassada para cá, vai apanhar aqui dentro também. Então eu aprendi que eu tenho que resolver tudo lá. A não levar desaforo para casa. A ser macho, a ser homem. Homem que é homem não chora. O Egito se encarregou de nos ensinar muitas coisas. Agora, preste atenção. O que você aprendeu no Egito? De repente eu estou falando de coisas que não tem nada a ver com você. Amém? Mas a pergunta é, o que você aprendeu no Egito? O que o Egito te ensinou? Como você tem vivido hoje? Aí de repente você coloca a mão na consciência e diz, meu Deus, Jesus me tirou do Egito, desse sistema espiritual e pecaminoso, e eu estou seguindo agora, mas eu ainda estou vivendo como se eu ainda continuasse no Egito. E agora, pastor, me ouça e não me interprete mal. Continue do jeito que você está. E segundo tudo que você aprendeu no Egito, continue. Não, pastor, você está ironizando. Tu não. Continue do jeito que você está. Com tudo que você aprendeu no Egito. Por quê, pastor? Eu quero lhe dizer que do jeito que você está, Deus não te rejeita. Sério. Quem pode dizer amém por isso, gente? Lembra quando eu disse, quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, Deus impôs alguma coisa? Deus impôs alguma coisa?
Deus impôs alguma coisa? Diga assim então, diga, do jeito que eu estou, Deus me aceita. Deus me ama. Sim ou não, gente? Por favor, me interaja comigo, gente. Deus me aceita do jeito que eu estou, sim ou não? Aceita. Isso é Bíblia. Deus aceita do jeito que nós estamos. Então me ouça. Me ouça. Pastor, o negócio está bom. Continue do jeito que você está. E segundo tudo que você aprendeu no Egito. Pastor, para onde nós estamos indo? Estamos indo para Canaã. Sim ou não, gente? Não uma Canaã terreno. Canaã espiritual, porque Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diga, minha pátria está nos céus. Então me ouça, pastor, para onde eu estou indo? Eu estou indo para Canaã celestial. Quem está indo para Canaã celestial aí? Dá um sinal comigo. Quem está indo para morar no céu? Dá um sinal assim comigo. Amém? Então me ouça, nós estamos indo para Canaã celestial. Agora, há um porém. Qual é o porém? É que antes de chegar em Canaã, existe uma parada obrigatória. Que parada é essa, pastor? A gente precisa passar pelo Monte Sinai. Pastor, o que significa passar pelo Monte Sinai? Lá no Monte Sinai, Deus tem a lei para mim e para você. Entende agora? Pastor, saí do Egito. Continue caminhando do jeito que você está. Deus não te rejeita, Deus te aceita. Deus não me rejeita, Deus me aceita. Porém, antes de eu chegar na Canaã, existe uma parada obrigatória chamada Monte Sinai. E Deus não me permite desviar o caminho. É parada obrigatória. Todos que vão para Canaã têm que passar pelo Monte Sinai. Todos, sem exceção. Todos têm que passar pelo Monte Sinai. Pastor, por que Deus quer nos dar a sua lei? Me ouça. Sabe por que Ele quer nos dar a sua lei? Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Pergunta: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das coisas que me são ocultas. Olha aqui para mim. Você sabe o que o salmista está dizendo? Ele termina aqui as palavras dizendo: absolve-me das coisas que me são ocultas. Ele está se referindo aqui ao pecado da ignorância. Se eu pequei por ignorância, me absolve disso. Me absolve-me daquilo que me é oculto, daquilo que eu não conheço, mas eu fiz. Eu errei, mas eu não tenho consciência de que realmente eu fiz. Ele está dizendo: me absolve disso. Agora entenda o que Paulo fala sobre a lei. Romanos 4, versículo 15, apenas a parte B, Paulo diz assim: mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 3, 20, parte B. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Pastor, como é que é isso? O cara está matando, roubando, mentindo, estuprando, adulterando, cobiçando. Aí vem a lei e diz: não matarás. Aí vem a lei e diz: não cobiçarás. Não adulterarás. Aí vem a pergunta: pastor, a lei é má? Não, de forma alguma, a lei não é má.
Sabe o que a lei veio fazer? A lei veio derramar luz sobre as nossas trevas. Guarde isso. A lei veio derramar luz sobre as nossas trevas. Porque estávamos pecando, vivendo sem lei. Estávamos estabelecendo as nossas próprias leis e vivendo do jeito que achava que era certo, que deve ser ou não deve. A lei veio para colocar termo, para estabelecer limites. Sim ou não, gente? Entende? Salmos 18, versículo 28, é isso que o salmista diz. O salmista diz: Senhor, tu derramas luz nas minhas trevas. A parte que está em escuridão, o Senhor vem com a tua luz. O que significa luz na Bíblia? Revelação. Luz na Bíblia significa revelação. O Senhor trouxe luz das minhas trevas, trouxe claridade, trouxe clareza. Ouça, nem um filho de Deus, a partir do momento em que vai ao Sinai, deve continuar vivendo como se não tivesse lei de Deus para a sua vida. Entende? Egito. Você está indo para onde? Canaã. Rio Jordão eu atravessarei, na terra onde os anjos estão a me esperar. Se eu já posso ouvir o coro de angelical cantar, Rio Jordão eu vou atravessar. Estou indo para Canaã. Elson, mas você está vindo com toda a bagagem do Egito? Você vai entrar assim lá não. Vem cá. Vem no Monte Sinai aqui comigo. Você precisa de luz para áreas da sua vida que estão em trevas. Você precisa que a luz da palavra ela venha e comece a iluminar áreas da sua vida. Porque olha aqui para mim. O irmão Marcos, para quem não sabe, ele está ali dentro. Vem andando para cá, vem andando. Vem andando. Vem, pode chegar aqui. Olha. Pode chegar bem aqui na frente, por favor. Olha aqui para mim. Ele estava na parte escura. Ele veio para a luz. Chegar para o Monte Sinai é chegar para perto da luz de Deus. Obrigado, meu precioso. Chegar para o Monte Sinai é chegar para perto da luz de Deus, da luz que Ele tem para mim e para a sua vida. Amém, queridos? Pastor, o que fazer? Romanos 12, 1 e 2, caminhe comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha o lembrete de Paulo, ele diz: portanto, lembrai-vos, Efésios 2, 11 e 12, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que estava a nossa vida. Era assim que nós estávamos vivendo. Olha aqui para mim, alguém disse, o difícil não foi Deus tirar os filhos de Israel do Egito. O difícil foi Deus tirar o Egito dos filhos de Israel. Que a coisa estava impregnada. Promessa, diga comigo, promessa. Vou já lhe dar promessa, mas escute, antes da promessa, preste atenção nisso aqui. Um filho de Deus sem lei, ele é como um bezerro novo fora da estrebaria. Você já viu um bezerro novo fora da estrebaria? Meu Deus do céu, né?
tudo é meu. Meu Deus do céu, você precisa ver a liberdade que ele sente. Olha a promessa. Diga, Deus tem promessa para a minha vida. Jeremias capítulo 1, versículo de 31 a 33. Vamos lá para a gente fechar isso aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, para você entender melhor o que ele está falando, eu vou ler mais uns textos aqui, para a gente fechar, eu quero concluir orando com você. Romanos 2, de 25 a 27. Preste atenção, Romanos 2, de 25 a 27. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Caminhe comigo. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Olha aqui para mim. A promessa que o Senhor liberou por intermédio da boca de Jeremias, é uma promessa que foi liberada para que ela começasse a se cumprir a partir da circuncisão espiritual. Porque judeus, neles era feita uma circuncisão física, onde era cortado o prepúcio do órgão genital masculino. E ali era feito aquilo na carne. Mas o que o Senhor diz, eles anularam a minha aliança, eles não deram conta. Eu quero fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Não é uma aliança baseada na letra, diz só a letra em si ela mata. Mas o Espírito vivifica. E ele está dizendo, não é a lei, não é uma lei baseada, escrita em tábuas de pedra. Ele fala de uma lei que é do Espírito, que veio para nos libertar da lei do pecado. E ele não fala de uma lei que vai ser escrita mais em tábuas de pedra, mas ele fala de uma lei escrita na tábua do nosso coração. Na nossa mente também. Então, o que eu quero que você entenda isso aqui, que o Senhor, Ele nos leva a um entendimento de algo muito maior que Ele planejou a meu e a seu respeito. Porque os filhos de Israel, eles andaram na terra e vivendo no deserto durante todo aquele período, e mesmo depois se submetendo às leis, tendo que cumprir mais de 600 mandamentos. E eles não davam conta disso. E Deus diz, olha, eu estou vindo e eu quero fazer uma nova aliança. Eu quero fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Eu quero fazer uma aliança em que vai consistir nas minhas fiéis promessas, baseado naquilo que eu tenho falado para eles, naquilo que eu quero cumprir na vida deles. Aí você diz, pastor, aonde é que eu entro nisso? E como é que eu me enquadro nisso? Entenda uma coisa. Por um lado, Deus fala dessa circuncisão do coração, mas o que é impressionante é que o mandamento é:
circuncidai o vosso coração. Deus não está dizendo, eu vou fazer essa cirurgia no coração de vocês. Ele fala, faça você essa cirurgia. Então ele nos passa a entender que é algo espiritual baseado na graça que vai se manifestar na minha e na sua vida, porém ele está dizendo, algo depende de mim e de você, para isso ser acionado. E a gente começar a viver essa lei do Espírito, que ela ultrapassa a lei do pecado, e nos faz viver livre em Cristo, porém, como disse Paulo, para ganhar aqueles que eram da lei, ele disse, olha, eu vivia como se eu tivesse lei. Para aqueles que não tinham lei, ele disse, eu vivia como se eu não tivesse lei, porém sempre sujeito à lei de Cristo. Entende então a graça? Guarde uma coisa aqui, ouça, a graça, ela não é um cartão de crédito liberado para que eu chegue lá e gaste o que eu quiser e como eu quiser. Ou em outras palavras, a graça, ela não é uma carta de euforia para libertar o escravo e permitir que ele viva em libertinagem. Entende? A graça me capacita para eu viver com um entendimento, mas livre do pecado, para eu viver o propósito de Deus aqui nessa terra. Amém, queridos? Você entende? Ao mesmo tempo que eu digo, estou debaixo da graça, mas o apóstolo João, ele diz, os mandamentos do Senhor, eles não são difíceis de ser obedecidos. Eu estou vivendo debaixo da graça, mas o Senhor me capacita para eu andar na obediência da sua palavra. Amém? Eu quero fazer uma coisa, eu vou pedir, fique de pé, por favor. Fique de pé por um momento.